Trato Feito é uma farsa? Pelo menos é isso que milhares de pessoas acreditam há anos. A loja existe, os objetos são reais e as negociações realmente acontecem, mas quando as câmeras começam a gravar, aparentemente quase nada acontece por acaso. Depois de 25 temporadas acompanhando Rick, Corey, Chun-Li, atrás ali daquele balcão, começaram a surgir histórias ali de bastidores que mudam completamente a forma como que você enxerga o programa. Personalidades criadas para televisão, vendedores selecionados antes das gravações, especialistas que já estão esperando para entrar em cena e até negociações que podem começar antes das câmeras serem ligadas. Mas afinal, quanto de Trato Feito é realmente verdade e quanto é simplesmente uma grande encenação para enganar quem está assistindo? Hoje você vai descobrir o que é real e o que é planejado em um dos programas mais famosos da televisão e conhecer alguns dos segredos aí da produção que dificilmente aparecem diante das câmeras. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. A família Harrison é mundialmente conhecida aí por causa do programa de TV, mas o que muita gente não sabe é que antes da fama eles passaram por maus bocados. Na infância, Rick Harrison ele enfrentou problemas de saúde, incluindo crises de epilepsia, o que fizeram ali passar muito tempo em casa. Foi assim que ele criou o hábito da leitura e desenvolveu o interesse por história, que a gente vê ali no programa. Na adolescência, Rick abandonou a escola, começou a trabalhar por conta própria. Mal sabia ele que esse começo nada exemplar seria o primeiro passo para todo o sucesso que viria depois. Em 1981, a família se mudou para Las Vegas após um empreendimento imobiliário dos pais fracassar. No mesmo ano, o seu pai abriu uma loja de moedas, mas Rick acreditava que o verdadeiro futuro estava no mercado de penhores. O problema é que uma lei local limitava novas licenças para esse tipo de negócio. Após anos de espera e negociação com as autoridades, a família finalmente conseguiu a autorização quando Las Vegas atingiu a população exigida pela legislação. E assim, em 1989, nasceu a famosa Gold and Silver Pawn Shop, que anos depois se tornaria mundialmente conhecida através do Trato Feito. Trato Feito. Em 2009, a Gold and Silver Pawn Shop já era uma das lojas de penhores mais conhecidas de Las Vegas, quando foi escolhida pelo History para protagonizar um programa que já estava sendo desenvolvido. A ideia surgiu após Brent Montgomery e Cobb Gaines, da Left Field Pictures, visitarem Las Vegas em 2008 e conhecerem aquele universo imprevisível. Os dois ficaram intrigados com o funcionamento das lojas ali de penhores da cidade. O Rick, por sua vez, já sonhava em transformar sua loja num programa de televisão. No fim, tudo acabou se encaixando. Durante as gravações, a loja costuma ser fechada ao público, permitindo apenas a entrada de alguns clientes previamente selecionados. Atualmente, a Gold and Silver Pawn Shop possui ali cerca de 10 mil itens no seu acervo. Richard, Rick e Corey Harrison formavam então o famoso trio de avô, pai e filho que marcou o programa. E eu digo formavam porque infelizmente Richard faleceu em 2018. Já o glorioso Austin Lee Russell, mais conhecido aí como Chun-Li, ele começou ali a trabalhar na loja cerca de 5 anos antes da estreia do programa, graças à amizade com Corey, o filho e neto dos fundadores. O Corey, por sua vez, ajudava nos negócios desde os 9 anos de idade, mais tarde também se tornou um dos proprietários do império. Passado esse resumo rápido da loja, vamos ao assunto principal, Apesar de ter se tornado um dos maiores sucessos da TV mundial, existem muitos boatos de que o programa seja uma grande mentira. Mas será que é tudo isso mesmo? Ou é tudo uma grande viagem da internet? A verdade é que muita coisa mostrada no programa realmente acontece, mas várias outras são bem planejadas, digamos assim. Por exemplo, aquelas historinhas que os Harrison vivem durante os episódios, quase todas são roteirizadas. Afinal, o programa precisa de um contexto que prenda o público, não é? Chun-Li, você é mais lento do que uma tartaruga mancando. E sabe quando o Rick resolve sair da loja para fazer alguma atividade aleatória com Corey ou Chun-Li? Então, normalmente aquilo foi planejado pela produção. Nada que a gente já não imaginasse, não é? O cara ligou pra loja e ele tem um Bugberry Mini T 1967. Esse tipo de coisa varia muito de valor. Então, eu tirei o Chan da loja por um tempinho pra gente conseguir dar uma olhada nisso. E nosso especialista em carros Bill também vai com a gente.
Então é esse? É esse mesmo. Outra coisa é que, apesar de o programa passar a impressão de que eles ficam o dia inteiro atrás do balcão, na prática eles quase nem ficam mais na loja. Rick, Chun-Li e Corey costumam aparecer por lá, principalmente durante as gravações, até porque os caras já têm dinheiro, né, e não precisam mais ficar na linha de frente ali se desgastando à toa. Até as personalidades que vemos ali no programa aparentemente foram moldadas para a TV. O Richard Harrison, o saudoso velho, ele era considerado ali o mais real, tá? Já o Rick, ele aparece como sabe tudo, né? Como personagens mesmo, né? Quase uma enciclopédia ambulante quando o assunto são objetos que chegam à loja. Mas boa parte dessas informações já teria sido pesquisada pela produção antes das gravações e repassada para ele. Ou seja, o Rick ele realmente entendia bastante das antiguidades, né? De antiguidades no geral, mas não era exatamente o Google humano que aparentava no programa. Ela é romana. E esse é o mais estranho de todos os Césares. É o Calígula, certo? Isso, esse é o Calígula. Uau! O Corey também ganhou uma personalidade diferente da vida real. Durante anos ele foi apresentado como filho atrapalhado e meio bobão, porém, né, há boatos de que ele chegou a pensar em deixar o programa por causa dessa imagem. Ele acabou ficando pela grana, mas teria exigido que a produção o mostrasse de uma forma mais séria, né? Caso contrário, ele iria sair de vez. E aí chegamos ao Chun-Li, né, o engraçadão da turma, o mais bobão e aquele que meio que quase ninguém dá nada pra ele. Mas a realidade é que ele provavelmente foi o personagem mais transformado pra televisão. No programa, Chun-Li é o cara que sempre fala alguma besteira, mas as pessoas que conviveram com ele afirmam que ele era muito mais esperto do que parecia. Só que todo o reality precisa do engraçadão da turma, o alívio cômico da turma, né? E acabou sobrando pra ele. Quer dar uma volta de moto mais tarde? Na moto de quem? Você não tem moto, então eu acho que eu vou sozinho. Além da personalidade dos protagonistas, a própria loja também não funciona exatamente como o público imagina. Como já disse, né, o Rick, Corey e o Chun-Li, eles quase não ficam por lá. Ao que parece, algumas gravações acontecem em um estúdio que reproduz partes das lojas. Se você parar para pensar, a loja virou meio que um ponto turístico ali da cidade, né, e que isso obviamente dificultaria bastante as filmagens, então isso até faz sentido. Outra coisa é que o negócio realmente funciona como uma loja de penhores, e penhorar basicamente significa oferecer algum bem como garantia em troca de dinheiro, ou seja, essas lojas lidam muitas vezes com pessoas passando por dificuldades financeiras e entregando algum objeto em troca de grana. Existem até leis para preservar a privacidade de quem penhora algo. Se você reparar no programa, né, vemos apenas pessoas querendo vender seus bens e não realmente penhorando algo, mas convenhamos, não seria um entretenimento muito agradável assistir pessoas entregando seus objetos por estarem passando por alguma dificuldade. Por isso, o foco acabou migrando para itens raros, curiosidades históricas e colecionadores. Oi, o que é isso? É um estimulador de vendas de charutos do início do século. Ih, Rick, é um burro. Eu sei que é um burro. Tá legal? Eu já vi essas coisas antes. Assim é só olhar no espelho, né? Uma galera acredita que a loja virou muito mais um ponto turístico do que uma loja de penhores. Algumas pessoas já disseram que tentaram vender ou penhorar objetos e foram informadas que a loja não tinha interesse. A real é que hoje tudo parece girar muito mais em torno do programa e do turismo, né, do que da própria penhora de bens. Porém, nem tudo é tão falso, entre aspas, digamos assim. As negociações mostradas na televisão costumam ser reais. Os itens, as compras e as barganhas também. O vendedor realmente tenta conseguir um valor maior, enquanto o Rick tenta pagar o mínimo possível. Porém, entretanto, né, nada acontece por acaso. Não existe aquela história de alguém entrar aleatoriamente na loja com um item milionário justamente enquanto as câmeras estão ligadas. Antes de aparecer no programa, o vendedor normalmente entra em contato com a produção. Se o objeto for interessante, a equipe pesquisa sobre ele, organiza a gravação e marca um horário. Ou seja, quando o item chega ao balcão, a produção já sabe que está vindo. Algumas negociações também podem acontecer parcialmente fora das câmeras, evitando perder tempo com pessoas sem intenção real de fechar o negócio. E sabe aquela famosa frase do Rick, né? Eu conheço um cara que sabe. Então, isso também não é espontâneo, né? Na maioria das vezes, o especialista já está no local esperando a sua entrada. O que continua sendo verdadeiro é a análise do objeto e a negociação final. Pessoas que participaram das gravações afirmam-lhe que essa parte realmente acontece de forma autêntica. Então, talvez a melhor forma de
pode resumir tudo, seja, as negociações são reais, os objetos também, mas todo o contexto ao redor é produzido para funcionar ali na televisão. E eu acho que isso é bem clichê de televisão. Tudo que está sendo dito aqui não é nenhuma surpresa absurda, né? É um entretenimento. A gente vê isso acontecer aqui no Brasil, por exemplo, com o programa Casos de Família. Vou dar um exemplo aqui. Aqueles casos que acontecem lá, na maioria das vezes, são casos que de fato aconteceram, só que a produção seleciona algumas histórias para e aumenta ali um pouquinho, cria o personagem, então aquele personagem aquele rapaz que foi lá, que ele já é um pouco mais estouradinho, eles potencializam para ele ficar mais estouradinho ainda, naquela pessoa, outra pessoa que ela é a que está sendo uma vítima ali de algum caso. Então tudo é potencializado para virar um entretenimento na televisão. Por isso que a gente vê coisas tão caricatas, né? João Kleber tem muito disso, né? Quem não lembra aí daquela senhora falando, eu não gosto de homem careca. É isso. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! Ou aqueles outros casos, né, do cara que ele sai e aí ele fala que ele é o Batman. Enfim, são palhaçadas ali que o programa vai moldando para virar um entretenimento, né? Eu acho que isso não é muita surpresa. Isso fica mais evidente ainda quando alguma presença ilustre surge no programa. Você é o Steve Carell? Não, sempre perguntam isso. Não sou. Acho que ele é mais baixo. O que você quer dizer com isso? Como assim mais baixo? Todos acham que eu tenho 1,72 m? Então você é o Steve Carell. Não. Com o sucesso de Trato Feito, muita gente começou a questionar se o programa era realmente autêntico ou apenas mais um reality roteirizado. Como vimos, é um pouco dos dois, né? A loja existe, os itens geralmente são reais e as avaliações dos especialistas também acontecem, porém, relatos de funcionários, produtores e participantes mostram que quase nada acontece de forma totalmente espontânea. Os objetos mais interessantes são selecionados antes das filmagens, né? Os vendedores passam por entrevistas com a produção e algumas cenas são regravadas para funcionar melhor na televisão. Resumindo, não é que o programa seja uma farsa, mas aparentemente tudo pode ser ali controlado, né? Afinal, a gente está falando de televisão e tudo precisa funcionar para criar um programa mais dinâmico e interessante para o público. E apesar dos pesares, essa fórmula parece dar muito certo, né? Desde a sua estreia em 2009, Trato Feito já chegou a 25 temporadas e continua sendo gravado até hoje. Mas e aí? Me diz você aqui nos comentários, você fazia ideia de que várias dessas coisas que acontecem no programa são combinadas, né? Como eu contei aqui, já tinha essa noção ou não? Foi uma surpresa para você? Comenta aqui qual outro programa, outro reality show você quer que a gente traga aqui algumas curiosidades de bastidores. Comenta aqui embaixo também. Até o próximo vídeo. Tchau.